Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nos conceitos de gestão de capital de giro. Até o momento nós vimos que o capital circulante líquido ou capital de giro líquido de uma empresa, de uma forma genérica, ele é o ativo circulante menos o passivo circulante. Ou seja, aplicações circulantes menos fontes de financiamento circulantes. Aplicações circulantes seriam aplicações em caixa, estoque, clientes. Fontes circulantes seriam fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar, debêntures, dividendos, ou seja, obrigações no curto prazo. Nesse vídeo de hoje, nós vamos ver que o ativo circulante e o passivo circulante, eles podem ser divididos em duas partes, em ativo circulante operacional, assim como o passivo circulante operacional, o ativo circulante financeiro e passivo circulante financeiro. Então, as contas circulantes, elas podem ser divididas em operacionais e financeiras. Vou dar um exemplo. Caixa, ele é uma aplicação circulante, mas o caixa ele não é operacional, ele não tem uma característica totalmente operacional. Apesar de contabilmente, né, estar ali relacionado a talvez operacional, do ponto de vista financeiro, gerencial, ele não tem essa característica. Quem tem? Estoque, contas a receber, clientes. A razão de ser ali, de funcionar da empresa, é vender os seus estoques, né, e receber dos seus clientes. Aí, como consequência, ela terá o caixa. E no passivo? No passivo, a lógica é semelhante. Ela tenta buscar com seus fornecedores ali um prazo melhor de crédito, os salários a pagar dos seus funcionários, um prazo de impostos. Se ela não conseguir essas fontes de financiamento, ela pode recorrer a fontes financeiras de curto prazo, como empréstimo. Às vezes ela vai precisar das fontes financeiras de curto prazo, por exemplo, na hora de pagar a debenture ali, que ela tiver classificada dentro de um ano, né? Que o curto prazo é considerado geralmente dentro de um ano. Então são fontes financeiras que às vezes ela vai precisar usar, por não ter encontrado outras fontes. Então, aqui, né, tem a visão genérica que nós já visualizamos nos últimos vídeos. Aqui eu tenho um capital circulante líquido de 15, 35 menos 20, 15. Mais aplicações no circulante do que fontes. Logo, né, é uma empresa que aqui, pelo desenho, eu consigo ver que ela tem fontes de longo prazo, né, que vão complementar aqui as minhas aplicações de curto prazo. Agora aqui tem a reclassificação que eu falei para vocês. O meu ativo circulante ele foi dividido em duas partes, o passivo circulante dividido em duas partes. Essa errática de curto prazo aqui é que eu falei que é financeira, que também é outro nome que vocês podem encontrar na literatura. O operacional ou cíclico é que tem a ver com o funcionamento mesmo ali do dia a dia da empresa. Aqui também é classificação, tá? Só descrito de uma forma diferente. Aqui também é classificação. Aí aqui eu vou tentar explicar um pouco da importância dessa reclassificação do capital de giro, né? Quem fez contabilidade, administração financeira 1, via uma estrutura de um balanço que essa aqui não é estrutura contábil, é uma estrutura gerencial, do ponto de vista de gestão do capital de giro. Então, eu peguei o balanço simplificado e peguei o ativo circulante e dividi em duas partes. Aí, nesse exemplo fictício aqui, foi classificado que essa empresa tem 60 de ativo circulante operacional e 30 de financeiro. E 40 de passivo circulante operacional e 20 de financeiro. Logo, 60 menos 40, que é ativo operacional menos passivo operacional, 20.
que isso quer dizer? Que essa empresa que precisa de investimento em giro de R$ 20. Vamos imaginar que isso aqui seja reais, tá? Tem um cifrão ali, mas vamos pensar que seja reais. Por que, Lucas, ela precisa de 20? Pelo seguinte, pessoal, porque desses 60 aqui operacional, 40 já está sendo financiado por uma fonte operacional. Então 20 aqui vai ter que ter outra fonte, tá? Essa empresa tem uma necessidade de investimento em giro, que está escrito aqui NIG, ou necessidade de capital de giro, NCG, né, que é outro nome, positiva. Quando uma empresa tem a necessidade de capital de giro positiva, significa que ela tem mais aplicações em giro do que fonte. Vou dar um exemplo. Imagina uma empresa de sapato. Eu vou abrir uma empresa de sapato para comercializar sapato. Eu chego para o meu fornecedor e consigo negociar com ele um prazo de 2 meses para pagar o sapato. E na minha loja de sapato, eu vendo para o meu cliente com 1 mês de prazo. O meu cliente me paga o sapato, né, com 1 mês. Eu ainda tenho o prazo de 1 mês ainda para quitar o fornecedor. O que aconteceu? A minha fonte de financiamento está maior do que a minha aplicação. É como se o meu fornecedor estivesse mais que financiando minha operação. Agora vamos imaginar uma situação de necessidade de capital de giro 0 a 0. O fornecedor me dá 1 mês para pagar ele e eu concedo 1 mês para receber do cliente. Aí é o seguinte, cliente, vendi o sapato, o cliente me pagou, no mesmo dia que o cliente me pagou, eu paguei o fornecedor. Necessidade de capital de giro 0. Fornecedor está financiando completamente a minha operação. Tá? E a necessidade de capital de giro positiva? O fornecedor cresceu demais, eu não cresci na mesma situação hipotética, tá? O fornecedor cresceu demais, a minha empresa não desenvolveu igual o fornecedor, aí o fornecedor já está podendo escolher os clientes. Ele chega para mim e fala assim, Lucas, não vou te conceder mais prazo. Agora você tem que, para você comprar o sapato aqui comigo para vender, você tem que pagar à vista. Só que se eu sei como eu conheço a minha região, eu sei que se eu também tirar o prazo do cliente, eu não vou vender mais à vista. Então eu preciso desse prazo. Então, se o cliente não me deu prazo, logo já tem que pagar o cliente. Sem ter recebido ainda, desculpa, eu tenho que pagar o fornecedor, sem ter recebido ainda do cliente. Como esse dinheiro não saiu do cliente, tem que ter saído de uma outra fonte. Qual fonte que foi? Talvez eu tinha caixa, reduzi uma aplicação de curto prazo, que é caixa. Ou aumentei uma fonte financeira de curto prazo, que pode ter sido um empréstimo, ou captei também uma fonte de longo prazo, que pode ter sido uma integralização ali do capital dos sócios que já estava ali. Então, nesse caso aí, eu precisei de investimento em giro. Então, esse último exemplo aí, onde o fornecedor não me dá prazo, seria assim, na mesma lógica dessa situação aqui. R$ 20 da minha aplicação não tem fonte de financiamento operacional. Eu vou ter que buscar por aqui, ó, por outros caminhos aqui, ó, tá? Tem vários, milhares aqui. Eu citei uma. Poxa, esse 20 aqui ele pode ser financiado com o 20 aqui, ó. Já que aqui, né, é um ativo financeiro, eu posso financiar com esse aqui. Ou eu posso reduzir esse aqui, né, para financiar aqui. Aí vai reduzir o ativo financeiro para financiar aqui. Ou eu posso vender, aí é uma situação radical. Eu vou vender um terreno para comprar estoque. É uma situação bem hipotética, né? Ou eu vou pegar um financiamento de longo prazo, né, do BNDES, para pagar em 20 anos para financiar aqui meu estoque. Também uma situação corriqueira, assim, se a gente pensar em nível de comércio, não. Essa empresa aqui vai ter saldo de tesouraria de 10, que é ativo circulante financeiro, né, ou errático,
menos passivo financeiro. Quer dizer que ela deixa mais aplicação financeira do que fonte financeira, tá? Aí é o seguinte, capital circulante líquido é 90, né? 30 mais 60 menos 60, que é 20 mais 40. Logo, 90 menos 60 é 30. O capital circulante líquido também, ele pode ser entendido como saldo de tesouraria mais necessidade de capital de giro, tá? Então, eu posso ter necessidade de capital de giro positiva, mas se o saldo de tesouraria for muito negativo, meu capital circulante líquido pode ser negativo, dependendo da situação, tá? E vice-versa. Às vezes eu posso ter uma necessidade de capital de giro negativa, mas meu saldo de tesouraria pode ser muito positivo, que consiga fazer com que o meu capital circulante líquido seja positivo. Agora aqui tem um exemplo da estrutura B aqui para vocês pensarem, calcularem. Eu já pus aqui a necessidade de investimento em giro, ou necessidade de capital de giro. Ela tem aqui investimento 35 em operacional, em ativo operacional, 30 em passivo operacional. Logo, ela tem ainda uma necessidade de 5 de investimento em giro. Ela vai ter que buscar uma fonte para investir em giro aqui, porque só o passivo operacional não é suficiente. Só que, por outro lado, ela tem mais passivo financeiro do que ativo financeiro de curto prazo. Qual que é o saldo de tesouraria dela? Fácil. 30 menos 50 menos 20. Menos 20. Ela tem mais fonte, mais obrigação. Pensa nessa fonte aqui como obrigação, tá? Não é que ela tem o crédito de 50 com o fornecedor, não. Isso aqui ela já deve. Então essa situação é boa, pensando que a empresa ela não é banco, né? Que ela tem obrigação financeira. A empresa deveria ter obrigação com o estoque de pagar fornecedor. Se ela tem uma obrigação financeira, assim, tem uma coisa estranha aqui, né? Que como situação hipotética a gente teria que analisar por quê. Às vezes, igual eu falei, às vezes ela tá aqui, tirou a foto da situação dela no momento dela pagar os debêntures, dividendos dela, tá? Pode ser por isso. Que depois vai mudar. Aqui, então, tem uma outra estrutura aqui também para reforçar, né, esse conceito de necessidade de investimento em giro, necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. Então, qual que é a necessidade de capital de giro aqui, da estrutura C aqui? 70 menos 50, que dá 20. E o saldo de tesouraria? 40 menos 30, que dá 10. Necessidade de investimento em giro mais saldo de tesouraria? 30, que é exatamente o capital circulante líquido. Observa que se eu fizesse assim também, ó, 40 mais 70, 110. 30 mais 50, 80. 110 menos 80 vai dar exatamente os 30. Mesma coisa aqui. Só que aqui a estrutura dele já é um pouco diferente, ó. Agora ela tem necessidade de investimento em giro positiva, ela precisa, mas ela tem saldo de tesouraria negativo. Olha que situação. Vou fazer uma análise hipotética aqui, tá, dessa empresa. Olha que situação estranha. Ela precisa de investimento em giro, mas ela tem obrigação financeira de curto prazo maior do que a fonte. Eu aqui, de uma forma bem rasa, bem superficial, eu diria que a situação da estrutura D está mais arriscada do ponto de vista da liquidez do que da estrutura C. Porque ela tem essa obrigação aqui de menos 30 para cobrir. Por quê? Desses 60, ela pode tirar aqui da aplicação financeira e pagar. Só que se ela pegar aqui e pagar, ainda vai ficar faltando 30 para pagar. E ela ainda tem R$10 da operação dela que a fonte operacional não paga. Aí vamos imaginar que uma empresa que ela já tem obrigação financeira de curto prazo, ela vai ter que provavelmente aumentar aqui a obrigação financeira de curto prazo, ou obter uma fonte de financiamento de longo prazo, ou reduzir as aplicações dela aqui de longo prazo. Então, não está uma situação agradável, não. Falando aqui de uma forma bem
rasa, simples, tá? Chamou atenção. Isso é gestão de capital de giro. Eu tentar entender, peraí. Como assim eu tenho uma obrigação saldo de tesouraria de menos 30 numa empresa que tem necessidade de capital de giro positiva? Por quê? Por que aconteceu isso? Tem que tentar entender. Às vezes tem um motivo que é justificável. O problema é uma empresa que ela, por exemplo, fez aqui, não fez uma gestão adequada, colocou aqui debêntures para pagar junto com dividendos e já tinha empréstimo de curto prazo e, e não analisou aqui, por exemplo, um aumento de caixa talvez aqui para ajudar ela a melhorar a liquidez, tá? É uma suposição só, é um exemplo. Às vezes não é isso. Não estou falando que é essa que é a razão, não, tá? Então é basicamente isso. Tentem fazer isso aqui agora sem olhar as respostas, que no próximo vídeo eu vou colocar aqui a resolução desse estudo de caso aqui, para a gente entender melhor como assim eu conseguiria aplicar essa reclassificação, né, do balanço para achar a necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. Obrigado, pessoal. Até mais.